Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira de fio de esperança para o torcedor vascaíno, porque o Vasco e o Rennes estão próximos a fechar negócio por jogador, o reforço para o Vasco nessa temporada. Aqui você vai saber sobre tudo em relação a esse jogador e, claro, né, vamos falar bastante também sobre a movimentação de mercado da bola. O Admar está trabalhando na Europa e pode fechar, né, o empréstimo desse jogador. Bom, relação com a venda da SAF entre Vasco e Marinakis teria sido manchada, né, em um intervalo de negociações com dirigentes vascaínos. E isso vem pegando mal na torcida do Vasco. A gente sabe que o Marinakis era um dos interessados, né, o próprio Felipe Carregal confirmou o interesse do grego, mas o que está pegando mal para a torcida é que agora, né, uma matéria do GE diz que sim, o Marinakis abriu negociações com o Vasco e depois, né, de primeiros contatos com o dirigente, as coisas esfriaram e a situação agora fica livre para o Botafogo entrar no portfólio do grego, juntamente ao grupo do Nottingham Forest. Rapaz, nós vamos falar bastante sobre esse assunto, são assuntos muito delicados e a gente vai falar diretamente com você, torcedor, que deixa aqui o seu like para dar aquela moral, que vai ali nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E também não esqueça, né, você que quer comprar a sua camisa do Vasco retrô, bezutesporte.com.br, o link eu deixo aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você não pode perder, porque sabe aquela camisa do Vasco retrô que você está procurando, ó, há muito tempo? Ela tá aqui no primeiro comentário fixado e ela pode ser sua. Beleza? Sem mais delongas, como temos vários assuntos importantes, polêmicos, eu sei que você, né, tem um apreço aí à venda da SAF ou não, ou você também não tenha, quer que continue com o associativo, você vai gostar desse vídeo porque a sua opinião vai ser aqui que vai nortear a nossa ideia, beleza? Então vai lá nos comentários, já deixa a sua opinião sobre o assunto Marinakis no Botafogo e muito mais. Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Fio de esperança no mercado da bola. O Vasco próximo de fechar a contratação de colombiano. Vamos falar sobre esse assunto porque Admar Lopes continua na Europa e a gente vai falar bastante sobre todos esses desfechos, né? Porque o Vasco precisa se reforçar, mas tem que ter cautela em relação à questão financeira e a gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui e você é o nosso convidado. Bom, vamos falar também sobre Evangelos Marinakis, que tinha interesse na contratação ali, na verdade, na aquisição das ações da Vasco SAF e segundo o GE, após o início de negociações com a diretoria do Vasco, a coisa não andou após o contato. O grego, todos nós sabemos, né, até mesmo através da diretoria do Vasco, que sim, o Evangelos Marinakis era um dos interessados na Vasco SAF, né? O grego sim tinha um interesse de aquisição, né? Isso já foi revelado pela própria diretoria do Vasco, foi revelado pelo próprio grego, né, numa TV inglesa. Então, dúvidas que o Marinakis queria o Vasco, nós não temos mais. Agora, qual foi o percurso para o esfriamento dessa negociação? Porque o Felipe Carregal, quando ele aparece, ele fala, né, que existiu um momento ali na linha do tempo em que a negociação esfriou, que ficou parecendo que o grego queria mais usar o Vasco do que propriamente ter um interesse, né, na Vasco SAF. Então a gente observando esse cenário, agora vem uma matéria do GE falando que, sim, após o Marinakis abrir negociações para contar, né, para adquirir a Vasco SAF, após os primeiros contatos com dirigente, todos nós sabemos, no Vasco, Pedrinho, Felipe, o CEO Carlos Amodeu, os dirigentes, né, ali estão, iniciaram os contatos e nada avançou, né? Então o torcedor vascaíno acordou nessa sexta-feira com essa informação traga pelo GE, com o coração aflito, porque muitos, né, credenciaram a figura do Evangelos Marinakis depois de uma premiação, né, no ano passado, no final do ano passado, como o maior dirigente, né, o maior figura de gerência de clubes do mundo, né, ele ganhou esse prêmio. Aí a torcida do Vasco, né, sua grande maioria, paternizou o Evangelos Marinakis, até porque é um cara que tem 3 vezes mais, né,
valores, né? 3 vezes mais o patrimônio que tem ali o John Textor em relação à fortuna, né? Enfim, rapaz, a situação pode ser cada vez mais detalhada ao passar do tempo, né? A gente sabe que é um pouco preliminar falando isso, mas a torcida do Vasco já começa a pressionar, né, o presidente Pedrinho em relação a esse assunto. Detalhes irão transparecer o caso, porque segundo essa matéria do GE, as coisas estão indo de encontro a uma negativa da diretoria do Vasco. E, claro, né, a insatisfação do torcedor em relação a isso, porque o Vasco está mal das pernas, né? Tem dificuldade no mercado, já é dia 1º de agosto, né? Tem o mês de julho inteiro ali, o Vasco não conseguiu fechar uma contratação, a não ser do Thiago Mendes, que chegou ainda nem para jogar, nem para vestir a camisa e jogar, ainda está muito mal fisicamente. Então, com a situação financeira cada vez pior, deixar um super investidor assim ir ainda para um rival é muito difícil para o torcedor vascaíno, é catastrófico. E claro, você do outro lado, né, você sabe que todos esses assuntos, né, em relação à venda da SAF são tratados a 7 chaves. Porém, gera uma ansiedade no torcedor e essa ansiedade vai para as arquibancadas e é altamente transferida para o gramado, né? Então, um reflexo, né, de várias situações ruins que acontecem com o Vasco é muito porque a atual diretoria gera muita ansiedade no torcedor. O torcedor acaba ficando cada vez com mais incertezas de um futuro no Vasco, né? O que vai acontecer e o que não vai. E claro, essa notícia que saiu falando que John Textor e Marinakis vão se unir para fazer a aquisição, né, do antigo grupo, entre aspas, né, do John Textor, né, que agora ele não tem controle majoritário, recomprar o Botafogo e o Marinakis está junto nessa alçada, nessa empreitada, soou muito mal para o torcedor vascaíno, já que a negociação com o São Paulo talvez não tenha caminhado e agora o Marinakis pode estar do nosso lado, mas com um rival, né? Ainda deixando mais competitivo e mais difícil o caminho do Vasco para ser campeão carioca, para ser campeão brasileiro ou tentar ser campeão da Copa do Brasil, porque um grande rival vai ter aí um grande gerente, um grande investidor ao seu lado. E isso daí piora, né, para os demais que não têm. E aí, torcedor, eu vou deixar aí o espaço para você deixar a sua opinião. Você é a favor, contra, o Pedrinho fez certo, tá fazendo certo, enfim. Coisas irão aparecer e a gente vai trazer aqui para vocês rapidinho, então não esqueça. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Vasco se aproxima da contratação do atacante Andrés Gomes, tá? O colombiano que joga pelas pontas, muito veloz, tá? Tem aí a concorrência do Raio Vallecano, mas parece que o Vasco conseguiu convencer o Rennes de emprestar o jogador com um valor de obrigação de compra no final do seu contrato, que é no meio do ano que vem, em valores estipulados aí entre 3,5 a 7 milhões e meio de euros. Né? A gente vai apurar certamente os valores com mais precisão e a gente observa, né, todo esse cenário que é de uma reconstrução, né, desse elenco que, mais uma vez, com várias opções, né, já contratadas, o Vasco volta de novo a observar jogadores que atuam pelas pontas, né? E o Andrés Gomes, o colombiano, muito jovem, promissor, tem um futebol ali interessante tem um estilo interessante para a metodologia do Fernando Diniz, porque dá desafogo, né, em momentos de pressão. Vamos ver se vai dar tudo certo nessa negociação, mas o Vasco se aproxima, tá muito próximo de anunciar a contratação do colombiano Andrés Gomes, que está no Rennes da França. Qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários, peço para você humildemente deixar o seu like para dar aquela moral e, claro, não esqueça, se você quer comprar sua camisa do Vasco, eu deixei o link também lá nos stories do meu Insta, beleza? Corre lá, não perca essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.